Hoje eu estou aqui com o Dr. Rodimar Silva, que é advogado militante em direito previdenciário e também nosso colega de mestrado em direitos humanos. Nós vamos abordar o tema BPC, Benefício de Prestação Continuada para Deficientes. E em outra oportunidade, nós falaremos sobre o BPC para pessoas idosas. Por que eu escolhi falar esse tema com o nosso colega? Porque nós, do Registro Civil das Pessoas Naturais, nós nos ocupamos muito com a documentação civil e nos deparamos com essas situações de registro da curatela, também conhecida como a interdição, que, de uma maneira ou outra, ela tem uma associação com esse benefício previdenciário no que diz respeito à documentação. Então, Rodimar, seja bem-vindo. Você está junto ao cartório Joana Malheiros, fazendo um trabalho de informação às pessoas sobre esses benefícios, sobre essas situações que chegam até o balcão do Registro Civil. Primeiramente, agradecer, dando boa noite, né, por essa oportunidade, né, com essa querida colega Joana Malheiros aí, de nós podermos fazer essa live sobre esse tema tão importante de acesso a um direito que muitas vezes as pessoas não têm a informação, não têm os mecanismos de acesso, não conhecem, e acabam, às vezes, por deixar de usufruir de um direito que há bastante tempo está garantido pela nossa legislação nacional. Obrigado por essa oportunidade, Joana, de nós podermos, através dessa live, então, fazer esses esclarecimentos. Para nós começarmos a abordar realmente esse tema, eu gostaria que você nos corresse sobre o que é o deficiente, e nós abordaremos mais especificamente o deficiente mental, que é aquele que realmente precisa de uma representação, se for utilizar esse benefício, se for fazer jus a esse benefício. Perfeito, Joana. Bom, primeiramente, a gente precisa fazer uma menção da Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, que ela é de 2006 e ela foi promulgada no Brasil em 2009. Esse foi o primeiro documento internacional que tratou sobre essa temática da pessoa com deficiência em relação a configurar e descrever o que é a pessoa com deficiência. Em seguida, não tão em seguida, alguns anos depois, o Brasil, então, expediu e publicou a Lei 3.146, de 2015, que é o denominado Estatuto da Pessoa com Deficiência. E lá no artigo 2º do Estatuto diz que pessoa com deficiência é aquela que tem impedimento de longo prazo ou de natureza física, mental, intelectual ou sensorial e que por essa deficiência não consegue ou tem restrição, né, interação com uma ou mais barreiras que obstruem a sua participação na vida social e plena na sociedade, né? Então essa é o conceito e a caracterização de uma pessoa com deficiência. E essa pessoa com deficiência, ela precisa, logicamente, de ter condições de sustentabilidade, precisa de condições para manter saúde, alimentação, vestimenta, enfim. E como que ela faz para requerer esse benefício que é o tema da nossa live? O benefício de prestação continuada. O BPC, então, como tu disseste, Joana, é um benefício de prestação continuada que está previsto lá na Lei Orgânica da Assistência Social, na Lei 8472 de 1993, a partir do artigo 20 dessa lei. Bom, o BPC para a pessoa com deficiência, e ele é justamente um benefício de renda mínima que é previsto legalmente para essa pessoa, especialmente essas pessoas com deficiência mental que não tem outro meio de provisão ou que não conseguem ter um meio de provisão de sustento próprio, né? Esse benefício ele tem alguns requisitos para ele ser acessado, né? Entre eles primeiramente a pessoa realmente ser qualificada, né? Ter essa caracterização como pessoa com deficiência a partir da lei
13.146, que eu fiz menção antes, e que atenda a outros requisitos, como uma renda mínima per capita da família, que era de 1/4 do salário mínimo e que hoje, a partir dessa questão da pandemia, da Covid-19, por uma lei promulgada agora em maio passado, recente, né, se alterou para meio salário mínimo a renda per capita familiar, para que essa pessoa com deficiência, então, possa acessar esse benefício de prestação continuada, que é custeado, né, pela União Federal e é sistematizado via a autarquia do INSS, o Instituto Nacional do Seguro Social. Como nós falamos, se a pessoa é deficiente mental, que ela não tem condições dela mesma requerer, a pessoa que vai representar ela, qual é o documento que essa pessoa que a representa deverá encaminhar, deverá apresentar? Você já disse que o requerimento, no caso, seria junto a uma agência do INSS, mas com que documento que será apresentado? Bom, primeiro, ela até faz o encaminhamento numa agência da Previdência Social, uma APS. Mas antes dela fazer esse encaminhamento à APS, existe um caminho a se chegar até a APS, até a Agência da Previdência Social, que é pelo cadastro único do município da região em que ela está localizada, que ela mora. Ela necessariamente, essa pessoa que representa essa pessoa com deficiência, vai ter que se dirigir até um CRAS, que é um centro de referência da assistência social, localizado no seu município ou no município próximo, em que, caso não tenha no município de residência, né, dessa pessoa que vai solicitar, para fazer um cadastro único, para fazer o preenchimento de um formulário no CAD único, denominado CAD único. Esse é um pré-requisito essencial. Ela não vai poder ir diretamente até o INSS sem fazer esse CAD único, né? É uma determinação legal que se proceda dessa forma. Então, ela vai fazer o CAD único, vai fazer esse cadastro único com as informações da requerente, da pessoa que vai ser beneficiada pelo benefício de prestação continuada e também com as informações do próprio representante. Bom, como é que esse representante vai se tornar representante de uma pessoa com deficiência? Digamos aqui, nós estamos trabalhando sobre a hipótese de uma pessoa com deficiência mental. Bom, essa pessoa com deficiência mental, né, ela vai precisar de um representante legal, um curador, normalmente, e um curador, para ser curador, ele precisa necessariamente, antecipadamente, de um processo judicial denominado de interdição. A pessoa com deficiência, ela precisa ser interditada, né, judicialmente, para aí sim ela ter um representante legal nomeado pelo Poder Judiciário, na condição de curador, para representar essa pessoa para requerer este benefício. Doutor Rudimar, então essa pessoa que vai ser o representante, ela vai ter que mover uma ação judicial? Sim, vai ter que mover uma ação judicial. E nessa ação judicial, o resultado, depois, uma vez finalizado todo o procedimento, é extraído um mandado, e esse mandado ele deve ser levado ao cartório de registro civil das pessoas naturais para fins de registro. E aí que está uma informação de suma relevância. As pessoas têm que distinguir o mandado e da certidão de representação, porque às vezes as pessoas elas obtêm esse mandado e pensam que este documento seria o documento suficiente, mas não, elas têm que fazer o registro no cartório de registro civil e uma vez registrado essa curatela, essa interdição, é extraído uma certidão. E aí essa certidão, dependendo do estado civil da pessoa, se a pessoa é solteira, vai ser uma certidão de nascimento com averbação da curatela ou interdição. Se for casada, é uma certidão de casamento com averbação da curatela, aonde
esse representante vai ficar identificado como sendo o curador, o representante legal desta pessoa para fins de requerer esse benefício. Então, com esta certidão, que seria, além deste, se é que eu entendi bem, eu gostaria que você enfatizasse, com o CAD único e mais esta certidão de representação, então o curador, no caso, ele está habilitado para fazer o requerimento desse benefício a essa pessoa que tem uma deficiência. Sim, Joana, muito bem lembrado por você. É importante fazer essa diferenciação e essa distinção, Joana, em relação ao termo de curatela, que é expedido por uma autoridade judiciária, né, um juiz. Esse termo de curatela dá poderes de representação dessa pessoa, né? Vamos trabalhar aqui sobre a hipótese de A e B. O A é a pessoa com deficiência e o B é o seu representante. Então, o termo de curatela dá poderes ao B para representar o A. Mas é necessário que o B, então, retire esse mandado de averbação lá no Poder Judiciário, lá no cartório onde tramitou, onde correu o processo da curatela, leve até o Registro Civil de Pessoas Naturais para fazer essa averbação lá no seu assento de nascimento ou na sua certidão de casamento, né? Para que fique registrado e se dê a publicidade. Porque se não tiver esse registro, o termo de curatela, apenas e tão somente ele não tem este valor de representação, a não ser que tenha o termo de curatela juntamente com a certidão de casamento ou nascimento, né, dependendo da qualificação civil dessa pessoa, devidamente averbado essa curatela, né? A partir disso, a partir desses dois documentos, então, a certidão de casamento ou nascimento, devidamente averbada a curatela, mais o termo de curatela e mais os documentos obrigatórios de encaminhamento, como carteira de identidade, CPF, comprovante de residência e um atestado médico com o número do CID da doença que qualifica, né, que descreve essa deficiência desse requerente que nós denominamos antes de A, aí sim ele pode fazer o encaminhamento junto ao INSS. Claro que ele vai passar primeiro pelo CAD único. Por que pelo CAD único? Porque normalmente o CAD único ele envia essa informação via sistema para o Sistema Único da Assistência Social, que é vinculado ao INSS, que gere os benefícios, né, que administra os benefícios previdenciários e assistenciais, que é este que nós estamos tratando nessa live de hoje. Bom, daí ele vai conseguir fazer esse agendamento no INSS. Para que fazer um agendamento? Talvez tu me pergunte, né, Joana? O agendamento é necessário depois do cadastro único para que o INSS, então, receba estes documentos que vão ser encaminhados pelo representante do requerente, que ele vai encaminhar isso de forma online, escaneando os documentos e enviando num sistema ali do INSS, denominado Meu INSS. Depois que ele fazer esse encaminhamento, o INSS vai fazer um agendamento para fazer a conferência de autenticidade desses documentos. Daí, esse é um momento que ele vai presencialmente lá, junto à APS, Agência da Previdência Social, para mostrar que os documentos que ele já escaneou e que ele enviou no sistema online são aqueles mesmos, né? Para conferir a autenticidade. Rotimar, e uma vez comprovado que os documentos são autênticos, que o procedimento está correto, quanto tempo demora para que a pessoa deficiente, através do seu representante, venha a receber esse benefício? Bom, não existe um prazo necessariamente estabelecido para isso. Normalmente, até por uma interpretação de um dispositivo, de uma regra normativa que envolve a questão dos processos administrativos do INSS, deveria ocorrer dentro de 90 dias. Nem sempre esses 90 dias são respeitados pela autarquia do INSS, mas normalmente é para se levar esse período de tempo para que o benefício seja analisado, né, o pedido seja analisado pela APS, pela Agência da Previdência Social, e então seja deferido. A partir do momento que é deferido,
é pago, né, é entregue a esse requerente os valores que a eles são devidos, que é o valor de um salário mínimo nacional, o valor do benefício de prestação continuada hoje no Brasil é de um salário mínimo nacional. E esse valor que é pago, né, que é entregue a esse requerente, ele é retroativo à data da solicitação administrativa. Ou seja, hoje, 3 de junho de 2020, eu que represento eu, B, representando a pessoa A, faço uma solicitação INSS, faço um agendamento. Então, e só sai esse meu benefício, esse meu pedido só é analisado e deferido lá em outubro de 2020, lá em outubro de 2020, o beneficiário A vai receber retroativamente a data de hoje desse agendamento. Eu ia fazer essa pergunta justamente, se seria retroativo ou não. Então, ficou muito bem esclarecido que, embora possa extrapolar os 90 dias, o beneficiado vai receber desde o dia do deferimento do seu benefício. Então, vai receber todos aqueles valores de uma única vez e depois passa a receber mensalmente. Passa a receber mensalmente o valor de 12 benefícios anuais, né? Não tem 13º, porque não é um benefício previdenciário, é um benefício assistencial e é um benefício que é um benefício exclusivo da pessoa, ele não é transferível, né? Como ele não é um benefício previdenciário, eventual morte, falecimento do beneficiário, esse benefício ele não se transmite, ele não se torna uma pensão por morte para ninguém. Ele se extingue com a morte do beneficiário ou, digamos, com a ausência da incapacidade do beneficiário, que normalmente não ocorre. É importante lembrar também, Joana, nesse momento da nossa live aqui, que muitas vezes o INSS pode entender da necessidade de fazer uma perícia chamada perícia social, né? O que é essa perícia social? É uma avaliação por um assistente social, um profissional da assistência social, que vai lá até a residência desse beneficiário para aferir se aquelas informações que foram prestadas são verdadeiras e fidedignas, né, à realidade social dele. Também é importante destacar que, além dessa perícia social, né, essa avaliação socioeconômica que é feita do beneficiário, também pode ser feita uma perícia médica pelo INSS se ele entender que aquele laudo médico que foi trazido não é suficiente, ou talvez entender que aquelas informações que foram prestadas pelo requerente, né, representante do beneficiário, não são não estão ali, não são satisfatórias para a análise da deficiência, pode eventualmente ser marcada uma perícia médica para a aferição dessa deficiência. Importante nós ressalvarmos, uma vez deferido, de quanto em quanto tempo é feita uma nova perícia para fins de verificar se esta pessoa deficiente que está recebendo o benefício, ela vai continuar recebendo esse benefício. Se o INSS de 6 em 6 meses, um ano, ele renova, ele faz uma solicitação de apresentação de algum laudo para saber se essa pessoa está viva, ou se essa pessoa continua com a deficiência? A pessoa com deficiência, ela necessariamente, tendo representante ou não tendo representante, ela precisa atualizar o seu CAD único a cada 2 anos. Né? Essa é uma informação bem importante. A cada 2 anos, ela tem que ir até o CRAS, né, o Centro de Referência da Assistência Social, ou algum atendimento centralizado do CAD único, que às vezes tem em algumas grandes cidades, fazer uma atualização cadastral. Bom, feita essa atualização cadastral, o INSS pode, eventualmente, a cada 2 anos também, fazer uma perícia de verificação. Normalmente, com os benefícios de prestação continuada, isso não é muito comum, Joana, até não ocorre tanto, mas acontece mais com os benefícios previdenciários de incapacidades, né? Os auxílios doença, enfim, as aposentadorias por invalidez.
Mas aqui, como se trata de um benefício assistencial, né, que é o benefício de prestação continuada, normalmente isso não ocorre. Mas é importantíssimo, né, eu vou utilizar este termo, que o beneficiário ele atualize o seu cadastro a cada 2 anos. Se ele não atualizar, o benefício dele pode ser suspenso. Exato, eu fiz questão de perguntar, justamente para ficar bem esclarecido de que não é por tempo indeterminado, que tem uma avaliação a cada 2 anos, então a pessoa vai ter que se submeter a preenchimento desse, atualização, melhor dizendo, como você falou, no CAD único, que é um órgão que existe no município onde o beneficiado reside. Mas você falou também, no caso do beneficiário falecer, mas se o representante falece, o curador falece, como que o beneficiado vai continuar a receber o benefício? Como é que é feita essa documentação junto ao INSS? Ótima pergunta, Joana. Esses são os chamados casos do gargalo, né? Por exemplo, se um representante legal de uma pessoa com deficiência venha a falecer, necessariamente vai ter que ser nomeado um outro representante para representar aquela pessoa com deficiência. Caso isso não ocorra, o benefício ele pode ser suspenso. Por quê? Porque normalmente este benefício, embora ele seja para a pessoa com deficiência, o CPF que fica vinculado junto ao sistema de benefícios do INSS, especialmente assistenciais como este do benefício de prestação continuada, é o do representante. Tem o CPF do beneficiado, mas o CPF de vínculo para pagamento é o do representante legal. Então, se esse representante legal também não atualizar os seus dados a cada 2 anos e venha a falecer, como é o caso do exemplo que tu deste, esse benefício ele vai ser suspenso. Então, é importante que essa pessoa com deficiência, ela eleja, né, na medida do possível, ou seja, eleito para ela, além de um curador, mas mais uma pessoa que eventualmente venha assisti-la, porque caso venha falecer esse curador, vai ter que ser nomeada uma outra pessoa lá na ordem legal de nomeação para curador, né? Exato. Está lá no Código Civil. Exato, porque nós falamos em curador, então seria, no caso, a substituição legal desse curador que faleceu. Então vai ser um outro procedimento judicial para fins de dar um novo representante em substituição àquele que faleceu. E aí a importância das pessoas também saberem que elas devem proceder nessa habilitação através de um advogado, vai ser um processo judicial, porque da mesma forma que foi expedido um mandado que declarou aquela pessoa, que decretou a interdição, a curatela, da mesma forma vai ter que ser feito uma substituição através de uma sentença judicial que vai declarar uma outra pessoa, decretar uma outra pessoa, nomear, melhor dizendo, uma outra pessoa em substituição àquele curador. E aí é importante necessariamente que, novamente, aquela pessoa que foi, no caso, substituída, ela tem que levar esse mandado novamente ao cartório de registro. Ao cartório. Exatamente, porque o que a gente observa na prática é que as pessoas, elas pensam que, feito o procedimento judicial, elas não precisam mais. Se nós estávamos falando em legitimidade, em representação, em documentação legal que representa aquele beneficiado, da mesma forma, havendo o falecimento desse curador, vai ter que ser feito um procedimento que traga de substituição a pessoa para fins de fazer toda aquela representação, para fins de receber, para fins de representar o deficiente junto ao INSS nos futuros recebimentos. E isso, como nós sabemos, é um processo que vai demandar tempo, vai ter que ir para a justiça. Então, é importante necessariamente que salvemos esse aspecto também. Até porque nessa ótica que tu colocas, Joana, é a questão da historicidade de registro, né? A importância de se ter toda a historicidade do registro civil dessa pessoa. Bom, ela tinha um curador, o curador faleceu, um novo curador, então, é nomeado, né, por um pedido judicial, é uma autoridade judicial
que tem que nomear esse novo curador. Nomeado, ele pega esse termo, mais o mandado, então leva registro, né, lá no cartório de registro civil de pessoas naturais. E tem que fazer isso porque o benefício dessa pessoa vai ficar suspenso, né? Às vezes pode levar um tempo o benefício para ser suspenso, mas ele pode levar, porque os cartórios de registro civil, quando registram um óbito, por exemplo, de uma pessoa, eles vão comunicar, né? Tu podes me corrigir caso eu esteja equivocado, mas normalmente o cartório de registro civil, ele vai lá e comunica o INSS se aquela pessoa que faleceu, ela é representante de alguém, né? Em termos de benefício, ou se ela é beneficiária também de algum benefício da Previdência Social ou da própria assistência social. Tem que ser comunicado dentro do prazo de 30 dias ali. Então, automaticamente, o INSS vai ter ciência do óbito dessa pessoa e vai cessar o benefício. Exato. Hoje, a partir do momento que é registrado um óbito no cartório, nós automaticamente fizemos uma comunicação para o INSS através do CIRC. Então, esse CPF que é informado à agência do INSS, tanto do beneficiado como do curador, havendo falecimento de qualquer um deles, nós faremos a informação e o INSS recebe nem em 30 dias. Diariamente nós remetemos para o CIRC essa informação. Então, se essa pessoa vier a óbito, o INSS vai ficar sabendo e o benefício ele vai ser cessado. Então, por isso a importância de ter esses documentos legais sempre bem válidos, legíveis, atualizados, e os documentos reais mesmo, no sentido assim de que ter a certidão com as devidas averbações. E voltando ao aspecto da substituição de curatela, e você falou na historicidade dos registros, a publicidade, a continuidade, o princípio da continuidade, tudo fica registrado. Se houve a interdição, a curatela, nesse mesmo registro vai ser feita uma averbação e automaticamente nós iremos fazer uma anotação no registro de nascimento e aí vai se extrair a certidão, aonde vai dar legitimidade para aquela nova pessoa, para aquela pessoa que foi nomeada em substituição ao curador anterior, para vir a fazer, às vezes, a representação legal do beneficiado, né? Então, assim, interligado, tem tudo uma interligação. E o cartório de registro civil, ele se interliga com o INSS através do CIRC, que é essa informação que nós mandamos diariamente. Então, é tudo muito automático, tudo muito rápido. Por isso que nós estamos falando sobre isso em face das dificuldades que a gente observa, né, no dia a dia. Por isso que é importante essa questão documental, né, Joana? Até para encaminhamento do próprio benefício, né? Claro, nós estávamos falando agora sobre a hipótese de falecimento de qualquer um deles, né? Seja do representante legal, seja do próprio beneficiário do benefício de prestação continuada. Mas é importante que o beneficiário, tanto o beneficiário quanto o representante, no caso que a gente ainda está trabalhando de pessoa com deficiência mental, tenha todos os documentos. Por quê? Porque o INSS ele pode abrir um chamado denominado de cumprimento de exigência. O que é o cumprimento de exigência? É a necessidade daquele beneficiário, né, na pessoa do seu representante legal, cumprir uma determinada exigência de apresentação de documento que faltou na hora do encaminhamento. Então, quanto mais redondinho for este processo, ou seja, quanto mais apto estiver esse processo de documentos, melhor e mais ágil e eficiente se torna o processo de análise e, consequentemente, de deferimento do benefício pleiteado. Por isso que é importante, muito importante, fazer essa referência de que o beneficiário do benefício de prestação continuada tem que ter um documento de identidade, o atestado médico que descreve a sua deficiência, além do CPF ter feito o CAD único, né? E no caso de ser representado por um curador, ter esse documento de curatela, além de ter averbado lá na sua certidão de nascimento ou na sua certidão de casamento, essa curatela, para que não haja esses pedidos de cumprimento de exigência depois pelo INSS, porque isso atrasa o processo de análise.
como nós nos ocupamos muito com a documentação civil, e você na sua fala trouxe muito veemente a importância da documentação do RG, do CPF, que são documentos de identificação, e é importante nós enfatizarmos que esses documentos todos, eles advêm do quê? Da certidão ou de nascimento ou casamento da pessoa, a depender do estado civil. E mais, o que você falou que esse benefício pode ser atrasado? Pode ser suspenso? Pode. Por causa de documentação. Então, não é só a documentação do beneficiário, aquele que recebe o benefício, mas daquela pessoa que vai fazer a representação. Se o beneficiário tem que ter RG, CPF, mais sua certidão, o próprio curador também ele tem que ter o CPF, tem que ter o RG em condições de aceitabilidade. Não um documento que foi expedido há 20, 30 anos atrás, que nem mais faz, às vezes, um documento. Então, se nós estamos falando em documentação e fluência de procedimentos, e por isso que nós estamos fazendo essa live, justamente para que as pessoas tenham a consciência de que os documentos são realmente importantes e os documentos têm que estar em condições de validade, aceitabilidade. É verdade. Às vezes as pessoas comparecem sem os documentos, fica bastante difícil. E também é importante, Joana, dentro dessa tua fala, que todos os atos da vida civil sejam registrados. O que eu quero dizer com isso? Às vezes as pessoas se separam, se divorciam, né? E não averbam, não levam a registro esse ato, né, jurídico e judicial que ocorreu de separação, de divórcio, não levam a registro no cartório de registro civil de pessoas naturais. Então lá eles ainda estão como se casados fossem, já não estão mais casados. Essa não é mais a situação jurídica e civil deles. Mas para que essa situação jurídica e civil deles esteja publicizada, né, até pelo princípio da continuidade, que é um princípio registral que decorre lá da lei dos registros públicos que tu fez menção, é importante que se tenha essa averbação, porque senão isso não vai representar uma realidade. Inclusive, em relação ao benefício de prestação continuada, é importante dizer, hoje a gente está tratando do BPC, pessoa com deficiência, mas é importante se destacar que se ela for uma pessoa casada, né, e tiver a certidão de casamento atualizada, necessariamente a renda do cônjuge vai ter que constar lá no documento do CAD único, lá no formulário de preenchimento do CAD único. Por quê? Porque isso a lei diz que vai ser feita uma avaliação da deficiência, mas vai se levar em consideração a renda familiar, porque é a renda per capita. Ah, mas eu não resido mais com essa pessoa, eu sou separado de fato, né? Não convivo mais há muitos anos, não tenho contato. Bom, então vai ter que regularizar essa separação de fato. Vai ter que fazer prova dessa separação de fato. Ou então se divorcia, né? Que pode ser feito, inclusive, divórcio extrajudicial. Não precisa necessariamente se ingressar na justiça, claro que precisa da contratação de um profissional do direito habilitado, de um advogado que represente essa pessoa para um processo de divórcio, no caso, mas ela precisa regularizar essa situação, porque senão isso pode ser um impeditivo para ela receber o benefício de prestação continuada. Mas você vê, Rodimar, como a gente vai falando e as situações vão aparecendo, e a importância dos estados civis e da pessoa ter a sua situação civil legalizada de acordo com a realidade mesmo que ela... Sim. Então, isso é muito relevante, porque as pessoas, às vezes, em face da vida em si, dos relacionamentos, elas casam, se divorciam, ou simplesmente se separam de fato e não fazem essa legalização. E isso tudo tem uma influência, isso vai influenciar depois lá, como você falou, né, no benefício de prestação continuada, na renda. Então, tudo tem um porquê de que a gente fale para as pessoas da conscientização de ter a sua situação civil legalizada, legal, de acordo com a sua realidade mesmo, sua realidade fática. Então, isso vai ser um outro assunto que nós poderemos abordar, nos encaminhando para o final. Eu gostaria que você deixasse, né, uma mensagem e que nós, provavelmente, estaremos novamente fazendo outra live, mas aí não com referência à pessoa com deficiência, mas sim com referência à pessoa idosa, o BPC para pessoas idosas, que nós também, no registro civil,
nós temos uma atuação junto às pessoas idosas, junto ao Promuat aqui da nossa cidade. Então, é importante a gente levar essa informação. E agora que nós temos essas oportunidades, então nós estamos aproveitando-as, né? Então, gostaria que você, Rodimar, dentro desse projeto do cartório, né, Joana Malheiros, junto à sociedade, pudesse deixar uma mensagem e automaticamente você já está convidado para Obrigado. o próximo trabalho. Joana, eu primeiramente, né, mais uma vez quero agradecer então essa oportunidade de nós estarmos aqui conversando um pouquinho, né, sobre um direito tão importante, tão salutar que nós temos dentro do nosso ordenamento jurídico pátrio, que é a questão da proteção à pessoa com deficiência, no que concerne uma renda mínima, claro, desde que preenchidos determinados requisitos e pressupostos legais, que a gente falou um pouco deles hoje nessa live, dizer o quanto é importante esse tipo de ação e que o cartório Joana Malheiros está entabulando, né, de difusão de conhecimento, de multiplicação de informação. Nós, operadores do direito, tu és uma operadora do direito na condição de registradora civil, eu sou um operador do direito na condição de advogado, de gestor público, que também sou, de especialista nessa área e de mestrando em direitos humanos, de nós estarmos difundindo o conhecimento pelo conhecimento, se ele não é difundido, se ele não realmente, se ele não serve para orientar as pessoas, informá-las dos direitos que elas têm, ele não serve. Então, essa é uma oportunidade ímpar que nós estamos tendo aqui de fazer essa live sobre esse importante tema que é o benefício de prestação continuada para a pessoa com deficiência. E a minha mensagem final é de que todas as pessoas que estão nos assistindo e que conhecem alguém que tem uma deficiência, né, ou às vezes é da própria família, do seu contexto, do seu círculo de amigos, do seu círculo da sociedade, e que talvez essa pessoa ainda não tenha acessado esse direito, procure, né, um profissional do direito, acesse através ali do CAD único, né, não necessariamente precisa de advogado para acessar esse direito, mas às vezes é tolhido de alguma forma e daí precisa de um profissional do direito para encaminhar, mas é importante que as pessoas informem, né, e se informem sobre esse benefício que é tão importante e que garante minimamente uma renda para a pessoa com deficiência. Então, você que está nos assistindo e que está tendo essa oportunidade de nos assistir hoje, divulgue essa live, fale, né, externe isso, multiplique essas informações que nós hoje trabalhamos e veiculamos aqui através desse momento ímpar, né, que mesmo nesse momento de pandemia aqui, quantas pessoas que nós conhecemos que talvez estejam nessa situação de deficiência e que não tenham garantido esse direito. Então é importante a difusão do conhecimento. Mais uma vez, então, eu finalizo agradecendo ao cartório Joana Malheiros por essa importante ação, essa importante iniciativa que tem de fazer esse tipo de ação, de divulgação e de informação. Parabéns. Muito obrigada, Rodimar. Eu fico lisonjeada pelas tuas palavras e quero dizer que nós estaremos sempre à disposição para outros temas, outros assuntos que sejam de interesse, de relevância, para que as pessoas possam exercitar os direitos que elas têm. Então, as pessoas têm os direitos, mas elas não têm a informação. E o que nós estamos fazendo é justamente de levar a informação para que elas possam ter uma vida melhor, para que elas possam ter mais tranquilidade no seu dia a dia, enfim. Então, também te parabenizo pelas informações, pelas orientações e principalmente pela tua disponibilidade. Um grande abraço e conte sempre conosco. Obrigado e até a próxima.